Imagine lembrar de absolutamente tudo, cada rosto, cada palavra, cada número, cada som. Agora imagina não conseguir esquecer nada, nem mesmo o que você queria apagar da mente. Parece um superpoder, mas para um homem chamado Solomon Cherchevsky, isso se transformou em um verdadeiro pesadelo. E hoje você vai entender por quê. Solomon Cherchevsky ficou conhecido como o homem com uma das memórias mais extraordinárias já registradas na história. Enquanto pessoas comuns esquecem nomes, datas ou compromissos, ele conseguia memorizar listas gigantescas de palavras, números aleatórios e até conversas inteiras anos depois de ouvi-las apenas uma vez. Os cientistas ficaram chocados, mas existe um detalhe perturbador nessa história. Quanto mais perfeita a memória dele parecia, mais difícil era viver uma vida normal. E no final deste vídeo, você talvez perceba que esquecer certas coisas pode ser uma das maiores bênçãos da mente humana. Tudo começou na União Soviética, nos anos 1920. Cherchevsky trabalhava como jornalista. Um dia, durante uma reunião de trabalho, o chefe percebeu algo estranho. Ele nunca notava nada, nenhuma palavra, mesmo assim lembrava perfeitamente de todas as instruções. Intrigado, o chefe decidiu testá-lo. Falou uma sequência enorme de números e palavras aleatórias. Solomon repetiu tudo, sem errar absolutamente nada. Foi aí que perceberam, aquilo não era normal. O caso chamou a atenção do neuropsicólogo Alexander Luria, que passou décadas estudando a mente de Cherchevsky. E quanto mais estudava, mais inacreditável a situação parecia. Solomon conseguia lembrar listas anos depois de ouvi-las. Não importava a ordem, não importava o tamanho, era como se a mente dele gravasse tudo para sempre. Mas havia um motivo estranho para isso. Ele dizia que cada palavra criava imagens extremamente vivas na cabeça dele. Sons tinham cores, números tinham formas, palavras geravam cenas completas. A mente dele transformava informações em experiências sensoriais gigantescas. Hoje isso é associado a algo chamado sinestesia. Mas naquela época parecia quase sobrenatural. Só que o dom começou a mostrar um lado sombrio. Porque esquecer é importante. Enquanto a maioria das pessoas filtra informações automaticamente, a mente de Solomon parecia incapaz de apagar detalhes. E isso começou a destruir partes da vida dele. Ele tinha dificuldade para reconhecer rostos, porque sempre percebia pequenos detalhes mudando. Às vezes, palavras simples geravam tantas imagens mentais que ele não conseguia entender conversas normais rapidamente. Memórias antigas invadiam a mente dele o tempo inteiro. Imagine tentar dormir, com milhares de lembranças aparecendo sem parar. Imagine nunca conseguir silenciar a própria cabeça. Com o tempo, Cherchevsky começou a enfrentar dificuldades sociais e emocionais. As pessoas admiravam a memória dele, mas poucas entendiam o peso que ele carregava. Ele tentou trabalhar fazendo apresentações públicas de memorização. Virou quase uma atração, mas por trás do espetáculo, existia alguém lutando contra a própria mente. E talvez o mais assustador seja isso. O cérebro humano não foi feito para guardar tudo. Foi feito para selecionar, para esquecer. E então chegamos à parte mais impactante dessa história. Enquanto muitos sonham em ter memória perfeita, o caso de Cherchevsky mostrou que isso pode destruir a capacidade de viver normalmente. As emoções ruins permanecem. As lembranças dolorosas nunca desaparecem totalmente. A mente fica sobrecarregada, o que parecia um prédio extraordinário acabou se tornando um fardo silencioso. Solomon Cherchevsky morreu em 1958. Até hoje, o caso dele continua sendo um dos mais misteriosos da neuropsicologia. E sua história deixa uma pergunta perturbadora. E se esquecer não for uma falha da mente, mas uma forma de proteção? Talvez a nossa capacidade de apagar lembranças seja exatamente o que nos permite seguir em frente. Porque carregar tudo para sempre pode ser muito mais doloroso do que parece. Agora eu quero saber sua opinião. Você gostaria de ter uma memória perfeita, mesmo sabendo das consequências? Ou acha que esquecer faz parte do que nos mantém humanos? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais, mistérios da mente e casos impressionantes como esse, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.